Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite, não sei, como sempre eu digo, não sei qual hora que vocês têm acesso ao vídeo, essa loucura toda aí, cada pessoa tem um horário, então tudo fica um pouco confuso. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas, tá? Por enquanto na escola não tem uma posição definida de quando nós vamos voltar às aulas, espera-se que seja em breve, que não demore muito, porque todo mundo já está sabendo, todo mundo já viu nos noticiários que está tendo uma flexibilização e são por setores. Então algumas cidades se enquadram no setor amarelo, algumas no setor vermelho. Então está bem complicado ainda. Nós não temos uma data corretinha em si. A escola vai tomar todas as precauções, disponibilizar tudo que for necessário para os alunos quando voltarem às aulas, mas porém não temos uma data definida ainda. Não tem como ter algum prognóstico, porque nós não sabemos como que vai ser não posso explicar, a desenvoltura dos quadros, né? Como vai ser a progressão ou regressão da doença. Então ninguém sabe ao certo ainda, não tem como ter uma posição. Então, mas acho que vai voltar quando ou que dia? Eu preciso saber, eu tenho compromisso. Gente, a escola entende, eu como professor também entendo. Todo mundo entende, tá? Que tem os compromissos, mas enfim, não tem o que fazer. Tá bom? Queria pedir desculpa a todos, mas enfim, é uma coisa que não tem muito que pode ser feito, tá? Voltando então às nossas aulas, como eu já tinha dito, como eu repito todos os vídeos, tudo que está sendo passado aqui é do conteúdo de sala de aula. É extremamente importante que vocês acompanhem os vídeos. Para mim vai ser muito bom mesmo, e para vocês também. Por quê? Porque tudo que nós estamos vendo aqui, tudo que eu estou falando em vídeo, é um trechinho do que eu vou dar em sala de aula. Se eu já estou passando essa parte, se eu já estou conseguindo adiantar essa parte, quando nós voltarmos em sala de aula, vocês vão falar: professor, lembra que falou no vídeo. Professor, lembra que falou no vídeo. A nossa aula vai ter uma dinâmica melhor. Ela vai fluir melhor. Ela vai correr, no decorrer vai ser melhor. Então, o que acontece? Quanto mais vocês assistirem o vídeo, quanto mais rápido nossas aulas forem, mais tempo nós vamos ter para fazer aula prática, tá? Então, isso melhora muito. Melhora demais. É primordial, tá? Nosso tempo é curto, tá? São 24 aulas só. Porém, é bastante conteúdo, tá? Mas eu acredito que sempre deu tempo, sempre passei tudo certinho, graças a Deus não tive problema nenhum com isso, não vai ser agora. Mas eu acredito que dessa vez vai ser um pouco melhor, porque vai andar de uma forma diferente, tá bom? Gente, vamos lá então falar um pouquinho de reticulócito. O que são reticulócitos, como que nós vamos ver esse reticulócito, para que serve o reticulócito, tá? O reticulócito, ele fornece o que? A contagem de reticulócito no sangue periférico, fornece informações sobre a integridade funcional da medula óssea. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem um quadro agudo de anemia, às vezes a pessoa tem um quadro, uma má absorção de proteína, de gordura não, gordura o corpo geralmente armazena, mas é mais proteína mesmo. E às vezes não sabe de onde vem. Então, uma má absorção pode ser do estômago ou pode ser do intestino. Quem absorve, vocês vão ver com o tempo que eu vou explicar, que é o intestino que absorve tudo. O estômago é só uma bolsa para segurar o alimento ali, enquanto ele vai dissolvendo e indo para o intestino. Então, uma má absorção de proteína provavelmente seja do intestino. Provavelmente. Eu não estou cravando aqui 100%, é porque é. Não, provavelmente seja do intestino. Tá? E isso vai levar a pessoa a ter o quê? A ter uma anemia. Certo?
Então, se a pessoa o que ela come, ela não absorve os nutrientes de uma forma correta, o corpo vai começar o quê? Perder nutrientes, entre eles a proteína. E a proteína vai fazer falta no nosso organismo. Fazendo falta no nosso organismo, pode levar o corpo a apresentar o quê? Uma anemia, um quadro de anemia. Aí, erroneamente, o que popularizou-se muito tempo, uma anemia profunda vira leucemia. Não, isso é mito. É a mesma coisa que comer manga com leite, mesma coisa que apontar para uma estrela vai dar uma verruga na ponta do dedo. Essas fantasias. Não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? O que acontece? A pessoa que tem uma leucemia no estágio inicial, ela pode apresentar os mesmos sintomas de uma pessoa que tenha anemia. Fato. No estágio inicial, e uma anemia profunda, uma anemia muito forte, podem ocorrer os mesmos sintomas. Fraqueza, mal-estar, pode ocorrer. Certo? Normalmente acontece assim. Por isso que falar uma anemia vira. Não, ela não vira. Tá? Não tem como ela virar. É totalmente diferente. A leucemia ela é caracterizada por uma disfunção da medula óssea, que é o que num ser humano adulto, o que produz sangue. A gente já viu que a medula óssea as crianças têm nos braços, em todo o corpo. O ser humano é mais aonde? Fêmur, quadril, pouquinho na mão, externo e medula óssea. Então o que acontece? Erroneamente criou esse hábito de dizer isso, mas não tem nada a ver. Uma coisa é sua medula não produzir, outra coisa é você não ter uma absorção adequada de nutriente, outra coisa você pode ter um outro tipo de anemia. A anemia tem mais de 40 tipos catalogados. Tem uma anemia que chama perniciosa noturna. Ela só ataca o ser humano à noite. Então, durante o dia que tem a luz solar, o ser humano não apresenta nada, mas à noite existe tratamento para fazer com que isso melhore. Existem outros tipos de anemia, vários, não é só a má absorção. A mais comum é a ferropriva, que é a falta de ferro, que é a anemia comum que a gente vê que normalmente as pessoas têm. Tem anemia por falta de absorção de proteína, que é um problema no intestino. Então, são vários tipos de anemia, tá bom? Então, o que acontece? Nesse caso aqui do reticulócito, o que está falando? Fornece informações sobre a integridade funcional da medula óssea. Como ela está funcionando? Que jeito que a medula óssea está funcionando? Isso vai poder afirmar se a pessoa tem uma leucemia ou não. Um exame só fecha o diagnóstico? Não. Às vezes a contagem de reticulócito está baixa, mas os outros exames não indicam clinicamente que essa pessoa tem leucemia. Tá? Então, um exame só fecha o diagnóstico? Não, não fecha o diagnóstico. Nesse caso aqui precisa de mais de um, tá bom? Constitui um fator importante no diagnóstico, classificação e monitorização do tratamento das anemias, na confirmação da regeneração da medula óssea após quimioterapia ou transplante, e na monitorização da terapia com eritropoetina humana recombinante. O que é essa eritropoetina? Vamos começar aqui em cima do começo. É um quadrinho que vai ocupar um bom tempo, mas vocês vão entender certinho. Então, vocês já entenderam que é para avaliar qual é o funcionamento da medula óssea. Então, a contagem de reticulócito faz o quê? Avalia como está a medula óssea, certo? Pode ser o quê? Durante um tratamento da anemia. Então, tá com anemia, deu um problema? Beleza, vamos ver por ali. Vamos fazer o tratamento para anemia e vamos repetir o exame de reticulócito sempre. Na medula óssea, após quimioterapia, a pessoa sofreu qualquer tipo de quimioterapia, não precisa ser uma quimioterapia na medula.
ela teve um câncer de mama, ela teve um câncer de próstata, ela precisou fazer o uso da quimioterapia, pode afetar o tratamento, pode afetar a funcionabilidade da medula óssea. E isso é o que vai fazer a contagem do reticulócito. Ele vai fazer esse monitoramento, tá bom? No caso também de transplante, então qualquer pessoa que transplante um órgão, principalmente a medula, vai fazer isso daí. Porque a medula dela tinha um problema, ela precisou fazer um transplante, uma medula de outra pessoa foi implantada na medula dela, essa medula nova se replicou. O que é essa replicação? Ela como posso explicar de um jeito fácil para vocês? É binária. Então eles pegam um pouquinho de célula, eles tiram a medula óssea do doador, trabalham aquela medula óssea, é rápido o trabalho, esterilizam ela, deixam tudo bonitinho, e implantam no paciente. Ela funciona como? Quando dá certo do transplante, uma célula forma duas células formam quatro forma 16. E aí vai, 16 não forma 8, 16 vezes 16. É binário. Então o que acontece? O crescimento é exponencial. Então, por isso que é rápido o crescimento, porque exponencial cresce muito rápido, a pessoa, logo a pessoa tá logo que eu digo, durante um ano e meio, 2 anos, a pessoa tá ótima, a pessoa já tá livre quando dá tudo certo. Então eles vão fazendo o monitoramento por meio do reticulócito para saber como foi o transplante de medula, tá bom? E na monitorização do tratamento com eritropoetina, o que acontece? A eritropoetina recombinante é uma substância que a pessoa precisa usar quando a medula dela não produz essa substância. Então a pessoa pega, por isso que chama recombinante, porque ele é mudada geneticamente, tá? Ela sofre uma alteração no laboratório, injetada na pessoa, para ver se o corpo da pessoa se habitua com aquilo, se a medula óssea começa a produzir ou não. Também é feito a contagem de reticulócito para isso. Que jeito? Eles vão se apresentar dessa forma aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Reticulócito, 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 reticulócito. Tudo que está aqui em azul, aqui, o mais escuro aqui, ó. Essa célula aqui é um reticulócito, tá bom? Então o que acontece? Agora vamos ver o procedimento. Vocês vão fazer essa contagem? Não. Mas possivelmente, se aparecer no laboratório, vão chamar você para ver. Venha ver, dá uma olhadinha aqui no microscópio, venha ver como é que é. Então o que acontece? Com o passar do tempo, é bom vocês terem esse embasamento, tá? Saber como que é, para que é, por que fez. De repente você escolhe uma amostra de sangue e tem contagem do reticulócito e é uma criança. Eu vou dizer que é pouquinho. Eu vou explicar melhor em sala de aula, mas o tubo ele tem um nível para encher. A criança às vezes não consegue encher, a gente não consegue pegar direito a veia, é complicado. E às vezes o pouquinho que veio não é suficiente para fazer o exame. Ou o que acontece? Alguns laboratórios, principalmente quando é criança, colhem um tubo a mais ou uma amostra a mais para deixar essa amostra congelada, porque se precisar, não precisa furar a criancinha de novo, entendeu? Às vezes a amostra é muito pouco, você não consegue colher muito e não sobra para fazer uma segunda amostra. Às vezes o médico fala, não, mas esse exame não está legal, repete. Mas repete no mesmo sangue, vai lá e colhe de novo. Por que ele pede para repetir no mesmo sangue e colher, fazer uma nova coleta? Porque ele quer comparar. Então na nova coleta, se deu um resultado, tem que bater o resultado com o que estava anterior, sem ter feito o tratamento, certo? Então o que acontece? É uma série de circunstâncias que acontecem. Por isso que normalmente quando é criança, quando é adulto não, mas quando é criança, quando é muito pouco que a gente consegue da amostra, já avisa a parte técnica, é pouca amostra. Quando a gente bate o olho e vê que tem um reticulócito, já avisa quem vai fazer a hemato.
tá? Fala para a pessoa que está fazendo a parte da hematologia, fala, ó, tem reticulócito. Então, o reticulócito é mais importante do que um outro exame, então dá prioridade para o reticulócito. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. As doenças, né, do reticulócito: eserocitose, drepanócito e eritroblastose fetal. A causa da baixa da contagem de reticulócito: anemia plástica, crise aplástica de anemia hemofílica e anemia megaloblástica. Vocês estão vendo que aqui eu pus 3 só, tá? 3 tipos de anemia só. Podia ter posto um monte. Nessa parte de cima, esferócitos, drepanócitos e eritroblastose fetal, nós vamos demorar um tempinho para ver, principalmente eritroblastose fetal. Esferócito e drepanócito é fácil, tá? Então eu trouxe aqui um valor de referência, tá? É igual 0,5 aproximadamente, porque ele sempre tem uma variante, tá? Então adulto é 0,5 aproximadamente 1,5%. Aqui soltou em porcentagem, certo? Na gravidez vai estar aumentado, porque são 2, tá? E no bebê recém-nascido, aproximadamente 10%. Por quê? Porque ele ainda tem a quantidade do cordão umbilical que foi cortado. Então, o que acontece? Ele ainda absorve um pouco da mãe ali, do sangue da mãe. Então, tem essa diferença. Pode ver que de 1,5 para 10% a diferença é grande. O método, o mais confiável hoje, é totalmente automático, tá? Não se faz manual, tá bom? Tem como fazer manual? Tem como fazer manual. Mas como é exame muito específico, sempre vai ter aquela... nossa, será que eu fiz certo? Será que eu contei certo? Então, a prioridade sempre no automático, tá? São usados contadores automáticos usando laser com cores e fluorescência que marca RNA e DNA. Isso diferencia o reticulócito das hemácias, tá bom? Aí aqui, ó, só para voltar aqui um pouquinho, nós temos a imagem das hemácias e eu tô aqui, ó, esferócito e drepanócitos. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, dar um pulo grande, vou voltar na capa. Isso é uma hemácia normal, sadia, certo? Então ela é côncava para encaixar a molécula aqui de oxigênio para fazer o transporte. Ela é redonda, às vezes ela pode ser um pouquinho oval, não é redonda, 100% redondinha, tá? O esferócito, ele não vai ser assim. Ela é uma célula sanguínea, ela é uma hemácia, mas ele é uma bolinha. Por isso chama esferócito, porque vem de esfera. É como se fosse uma bolinha perfeita, uma bolinha de gude perfeita. Se ela é uma bolinha perfeita, o oxigênio não acopla ali. Se não tem oxigênio, não tem a quantidade correta de eritropoetina. Entendeu? Então, o que acontece? Causa... mostra que a medula não tem um funcionamento correto. Ela tem a quantidade de reticulócito, mas ela vai mostrar acusar o quê? Que por causa dos esferócitos, o que eram para ser células côncavas, tal, as células vermelhas, glóbulo vermelho, hemácia, ele se transformou numa esfera, tá bom? E o drepanócito, eu não vou ter imagem aqui para vocês, nós vamos ver mais para frente, tá? Eu não vou ter aqui, eu vou ter imagem mais para frente, mas enfim. O drepanócito, ele parece como se fosse uma mamona. Sabe a mamona que a gente brincava quando era criança, que vou jogar um no outro? Parecido com aquilo, sabe? Ele tem uns espículos, então não sai da característica normal, tá bom? E a eritroblastose fetal eu vou deixar para falar no próximo vídeo, que é mais complexo, tá? Como ele tem uma complexidade maior, aí eu preciso de mais tempo para explicar, tá bom, gente? Então nós vamos ficando por aqui, um beijo a todos, um abraço, até mais.